Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar aqui no estúdio sobre ortorexia, um transtorno alimentar e, por incrível que pareça, atinge pessoas que comem alimentos saudáveis e ficam obcecadas pela dieta. Também vamos falar sobre a malformação em bebês. Boa parte delas pode ser detectadas ainda durante a gestação. Por isso é preciso fazer os exames do pré-natal para se planejar no caso de algum problema. O termo transtorno alimentar remete diretamente a problemas como anorexia, quando as pessoas param de comer para emagrecer, ou então a bulimia, quando se força o vômito após as refeições. Mas existe um transtorno alimentar que atinge pessoas com hábitos aparentemente saudáveis. É ortorexia. Nesse caso, elas se alimentam normalmente, porém ficam obcecadas com a qualidade daquilo que consomem, contabilizam calorias, vitaminas e nutrientes. Não permitem nenhuma comida que não faça parte daquilo que está inserido na dieta. À primeira vista, pode até parecer algo que faz bem à saúde, mas não é bem assim. Isso pode trazer uma série de problemas. A nutricionista Rafaela Nunes está aqui com a gente e fala a partir de agora sobre esse assunto. Eu nunca tinha ouvido falar. Isso. Desculpe a ignorância. Pois é, Miguel. Ortorexia nervosa, né, é um comportamento obsessivo patológico, certo? Cuja finalidade é aquela fixação pela saúde alimentar, tá? Diferentemente da bulimia e anorexia, certo? A anorexia é aquela ausência do apetite, né? Mas a ortorexia, ela segue um comportamento que prejudica, certo? Certas funções do indivíduo, certo? E esse comportamento, ele pode prejudicar a qualidade de vida deste indivíduo. Apesar de seguir sempre o certo, o alimento puro, certo? Essa busca pelo alimento puro, ele prejudica a saúde. E o que é saúde? É o bem-estar físico, mental e social. Então, a partir do momento que prejudica o lado social, mental, também psicológico, certo? Que eu vou citar aqui também, aí já não gera saúde. Certo? Mas desse bem-estar parece coisa de cultura ou de estética social, né? Porque eu sou um pouco cheinho, o outro é um pouco magrinho, o outro é o careca, o outro usa o óculos. Ele não está dentro do padrão, né? Vamos dizer assim, o padrão estético promovido pela televisão. Isso. O padrão estético, a busca pelo padrão estético, isso também pode motivar e influenciar nesse comportamento obsessivo. Certo? Falou assim de transtorno alimentar, mas até então ele não está dentro do manual, certo? De psiquiatria, ortorexia. Mas já vem alertando, né? E os profissionais, a gente como nutricionista, tem que observar isso no indivíduo, esse comportamento. Por exemplo, sempre a preferência em comer dentro de casa, porque sabe que o alimento ali é longe de agrotóxico, de herbicidas, certo? De aditivos. E aí não prefere ir para um ambiente social, um restaurante, algo assim, que não oferece segurança para ele, né? Então, essa busca pelo alimento saudável, pelo o biotipo, né? A parte física perfeita, por exemplo, isso vai prejudicar o indivíduo. Mas agora é um diagnóstico muito difícil, né? Porque se a pessoa segue esse caminho, aparentemente está tudo normal. Até então, mas a família, ela sente. Porque o indivíduo, ele passa a ficar mais com um sintoma assim, mais angustiado, fica solidão mesmo, ele se sente na solidão. Ele procura se restringir, certo? Tem certas restrições alimentares. Vamos focar agora assim, por exemplo, aquele alimento não é seguro para mim, os laticínios, então eu restringo o leite e derivados, carnes, por exemplo, virei vegetariano. Então, são comportamentos que passam a ser observados pelos familiares, né? Pelo namorado, pela namorada. Isso vai interferir, sim, na parte social e aí já vem sendo investigado. Na parte da nutrição, a gente também tem os exames bioquímicos, né, Miguel? A gente pode ver, por exemplo, uma anemia, né, uma osteopenia,
certo? Então, assim, micronutrientes abaixo, certo? Vitaminas e minerais. Por quê? Porque aquele paciente, aquele indivíduo, ele está seguindo, mas ele não está sendo bem orientado, certo? Então, pela mídia, dietas, né, modistas, essas coisas assim, isso influencia, mas a orientação adequada do profissional, se não procurar, aí vai ser prejudicada. E qual é a evolução desse sinal de alerta que até a própria família pode observar? Isso. Nesse caso, hesitação, por exemplo, em comer os alimentos que estão na mesa, certo? Procurar sempre aqueles alimentos orgânicos, longe de agrotóxicos, né? Corantes, aditivos. Então, a pessoa realmente não quer comer aquele alimento que está ali porque não sente segurança. Porque no comportamento obsessivo, a pessoa pensa logo assim, até o cozimento, se foi feito numa panela, né, uma panela de porcelana adequada para ele, porque não tem impurezas. Isso evolui até onde? Então, aí pode evoluir, nesse caso, depressão, né? O paciente ele pode ter quadros patológicos, patologias mesmo, né? Doenças, enfim, mas eles restringem muito grupos alimentares que irão futuramente ser prejudicados, certo? Por exemplo, o sal, eles restringem açúcares, carboidratos, grupos alimentares que uma alimentação equilibrada, a pessoa vai ter saúde, mas ter saúde pensando que vai consumir alimentos que até então são benéficos, mas, por exemplo, postar aqueles alimentos vegetais, certo? Com algumas coisinhas, gergelim, algumas coisinhas assim. Mas falta alguns grupos que a pessoa retira. A proteína, por exemplo, né? E aí, retirando alguns grupos, vai ter deficiência de vitaminas. O cidadão comum, nós, né, a gente fica num barco à deriva, porque além do modismo, tem os exemplos que são televisivos também, e estão nas manchetes, os artistas que fazem circuncisões, arrancam o seio para prevenir uma possível doença porque um familiar teve um câncer. É um exemplo, isso, né? Isso. Outras pessoas que usam, não, eu estou numa restrição alimentar para ter o corpo tal, passo 4 horas na academia. O que é saúde, finalmente? É o equilíbrio, é você conciliar a alimentação saudável e o bem-estar. É você ter o prazer de comer aquele alimento. O ortoréxico, por exemplo, ele sente depois aquela angústia, aquela ansiedade. Se ele não seguir, sair um pouquinho da dieta dele, ele se sente triste, ele se sente angustiado. Então, na verdade, não queremos isso para as pessoas. A gente quer proporcionar, através dos alimentos, um estilo saudável, mas fornecendo nutrientes necessários para o nosso dia a dia, né? Macronutrientes, proteína, carboidrato, lipídios, eles cortam as gorduras. Temos as gorduras boas que o organismo precisa para poder fazer o seu metabolismo, né, diário. E hoje Sim. Eu estou preocupado com a situação da Olimpíada, porque um grande atleta disse que ele vai correr muito, mas principalmente da feijoada. Então, estou preocupado porque o brasileiro vai parar de comer feijoada porque esse atleta disse isso. Eu fico preocupado com esses modismos. E nas empresas, por exemplo, se alguém começa a fazer uma dieta, logo 4, 5 vão disputar na balança essa dieta e às vezes a gente começa a perceber que aquela pessoa ativa começa a ficar um pouco mole, né? Apático, né? Uma dieta de uma pessoa não serve para outra, né, doutora? Isso, individualidade. Cada indivíduo tem o seu perfil, tem o seu biotipo, tem os seus hábitos e os trabalhos diários, por exemplo, sua rotina, né? Tem pessoas sedentárias, porém, tem outras que já fazem atividade bem mais exagerada, não, digamos diária mesmo, né? Frequente.
Então, assim, você mencionou o atleta. O atleta é um grupo suscetível, sim, a ter ortorexia, tá certo? Mulheres até então, pessoas adeptas que seguem dietas modistas, tá certo? E aquelas dietas, por exemplo, vegetarianos, né? Mulheres, nutricionistas também, profissionais da saúde, né? Porque é um comportamento obsessivo, a pessoa não percebe isso. Automaticamente vai tendo vícios, né? Hábitos, e ali pode prejudicar, porque tudo exagerado, Miguel, prejudica, tá certo? Então, assim, procurar profissionais, médicos, nutricionistas, né, o educador físico também, praticar atividade física e conciliar isso com a alimentação, mas uma alimentação que proporcione nutrientes, certo? E aquela energia diária para ela produzir durante o dia. Agora, a feijoada, quantas vezes por dia a gente pode comer? Por mês, por ano? Ela faz mal mesmo? Pois é. Olha só, a feijoada, assim como outros pratos, né, regionais e característicos mesmo da nossa cultura, não devem ser desprezadas assim, certo? Tem que ter uma moderação, tá bom? E a pessoa tem que conciliar. O todo dia, Miguel, é que faz a diferença. Todo dia uma feijoada vai ter um lado ali negativo, certo? Mas, de vez em quando, você sair dessa alimentação, né, que a gente diz mais saudável, e se permitir um alimento assim, não tem problema, certo? Porque o bem-estar, ele está na alimentação também, né? Está no convívio social, você sair e comer com os amigos, né, com os parentes, isso também causa bem-estar. Não se isolar, certo? Agora, moderar, não exagerar também nessa feijoada, não é verdade? Conversamos com a nutricionista Rafaela Nunes. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a todos. Próximo bloco, o assunto é saúde. Vamos falar das malformações em bebês. A taxa de incidência é pequena. Grande parte delas podem ser detectadas ainda na gestação. Mas é preciso se planejar para o caso de algum problema. Até já!